Todo aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Cada olho tem uma lente com foco automático. Anerolam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Cada ouvido está conectado a equipamentos compactos designados para converter as ondas de som em tons audíveis. O coração é uma bomba incrível. Ele possui 4 válvulas delicadas que abrem e fecham mais de 100.000 vezes por dia. Pensem no sistema de defesa do corpo. Ele percebe a dor. Ele gera anticorpos. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível de seus elementos vitais. Os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam sua própria natureza divina. O apóstolo Paulo o descreveu como um templo de Deus. Por que isso é verdade? Porque seu corpo é o templo de seu espírito, e a maneira como você usa seu corpo afeta seu espírito. Deus é o Pai de nosso espírito. Fazemos parte de seu propósito divino. Quando Ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus. O desenvolvimento do espírito tem consequências eternas. Quando de fato entendemos nossa natureza divina, controlaremos nossos apetites. Concentraremos nossos olhos na visão, nossos ouvidos no som e nossa mente em pensamentos que são um crédito para nossa criação física, como um templo de nosso Pai Celestial. Por essas dádivas físicas, graças damos a Deus. Muito bem. Então, é incrível, né, como o título desse vídeo é a maior criação de Deus. Olha que coisa, né? O nosso corpo físico ser chamado de a maior criação de Deus. Imagina nosso Pai Celestial que criou todas as coisas, né? Ele falar que o nosso corpo físico é a maior das criações. A gente vê as coisas tão imensas, né? O mundo, o mar, a terra, os elementos que se movem aí dentro das suas necessidades, dentro da sua criação. E os líderes da igreja colocarem o título, né, desse vídeo como a maior criação de Deus, né? Lembrando que a gente tem uma frase que eu gosto muito sobre isso, de que o Senhor primeiro fez o rascunho. Primeiro o Senhor fez o rascunho, que é os homens, depois ele criou a obra-prima, que são as mulheres, né? Então, nosso corpo físico, a maior criação de Deus. Essa semana eu mandei algumas imagens no nosso grupo, né? A primeira imagem é de um carro. Desculpem, por favor. A primeira imagem que eu mandei foi de um carro. Esse carro é a Ferrari 12 Cylinder. É a último lançamento da Ferrari, né? Quando a gente fala de Ferrari, a gente sabe, né? Super carro, né? Um carro muito caro, enfim. Vocês já perceberam que as pessoas não colocam adesivo nas Ferraris?
Já pararam para pensar sobre isso, né? As pessoas não colocam adesivo na Ferrari, né? Se vocês virem aí uma Ferrari com adesivo, é realmente totalmente fora do normal, fora da curva. Por quê? Porque a Ferrari por si só é um carro que não precisa chamar atenção por qualquer outro motivo. É simplesmente uma Ferrari. E aquela imagem que eu coloquei no grupo essa semana é uma Ferrari 12 cilindros, que é o último lançamento. Foi lançado em 2024. Então, se vocês verem uma Ferrari por aí com algum adesivo, é realmente uma excepcionalidade. Assim como a gente não coloca adesivo em Ferrari, assim como a Ferrari é um carro tão caro, tão único, nosso corpo também o é. Bem, pensem sobre isso, né? Segunda imagem foi de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, né, muito famoso, já aí foi eleito algumas vezes o melhor jogador do mundo. Vocês sabiam que Cristiano Ronaldo não tem nenhuma tatuagem? O que é uma excepcionalidade também. No mundo do futebol é muito comum, né? Os jogadores terem tatuagem, né? Tem jogadores que têm infinitas tatuagens aí. Se a gente tomar outros jogadores que são muito conhecidos, como Neymar, Messi, por exemplo, eles têm tatuagens, né? Mas Cristiano Ronaldo não tem tatuagem, né? Olha que coisa. Então, eu coloquei essas duas imagens aí para chamar atenção a respeito do valor, né? Do valor que se dá tanto na Ferrari o objeto, quanto o Cristiano Ronaldo dá para o corpo dele. Tomando essas duas analogias, a Ferrari e Cristiano Ronaldo, que não fez uma tatuagem no corpo, o que vocês acham que pode conectar a aula de hoje, nossa experiência na mortalidade, o dom de um corpo? Qual é a conexão disso, agora que a gente viu o vídeo, já falou a introdução da aula, com a importância que se dá ao nosso corpo físico? Primeiro eu vou passar para o Alex, tá, Alex? E depois do Alex, quem quiser comentar também a respeito dessa conexão, fique à vontade. Alex? Por uma coincidência, eu estava vendo um vídeo, né? Que se a Ferrari ela descobre que alguém colocou um adesivo ou fez alguma modificação na Ferrari, ela processa a pessoa e a pessoa não pode comprar a Ferrari nunca mais, né? É isso! Tem alguns caminhos, verdade. E realmente, a Ferrari uma Ferrari é algo que é considerado o nível mais alto dos carros, né? E quando a gente pensa assim sobre o nosso corpo, a gente foi feito imagem e semelhança de Deus, né? Então nós temos esse potencial divino em nós. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? O mundo é feito coloca as coisas de uma forma pra gente que a gente esquece disso, que nós temos essa centelha divina dentro de nós e que cabe só a nós podermos colocar isso pra fora, né? Dependendo das nossas atitudes, nossas ações, né? Obrigado, Alex. Realmente isso, né? A gente precisa se sentir único, né? Se a gente colocar na analogia que a gente está fazendo hoje, a gente precisa se sentir como uma Ferrari. Mas muitas vezes nós destruímos, não na sua totalidade, mas em doses homeopáticas, nós destruímos o nosso corpo e o tratamos como se ele fosse. Eu amo o carro, né? Mas nós tratamos ele como se fosse um Fusca, né? E não uma Ferrari, né? Nosso corpo é único, é um presente sagrado de Deus e tal qual nós precisamos conservá-lo dessa maneira. Mas alguém mais gostaria de comentar a respeito dessa analogia da Ferrari, Cristiano Ronaldo, com o nosso Vou, corpo, da importância que vou precisamos dar falar. ao nosso corpo? Ô, Diogo. Oi, pode falar, Pode William. falar, William. Quando você postou no grupo, né? é, embora você acabou de falar aí, eu lembrei dessa reportagem do Cristiano Ronaldo, né? Que um repórter perguntou para ele, né? Porque ele não tinha tatuagem. E aí ele falou: Você já viu uma Ferrari ter adesivo, né? E, e aí eu
fiquei pensando sobre isso, né? Que nós somos únicos em bilhões de filhos do Pai Celestial. Cada um de nós somos eternamente únicos para o Pai Celestial. Como aquela escritura que ele fala, né? Que o valor da alma é grande à vista do Senhor. Então, cada um de nós temos a identidade, né? E somos valiosos, assim como uma Ferrari, para o Pai Celestial, né? Então, nós não podemos nos diminuir, né? Como você falou, ser um Fusquinha. Se nós podemos ser uma Ferrari, né? Nós precisamos atingir o nosso potencial, né? Isso que o Pai Celestial ele quer. Então, essa analogia ela é bem interessante, né? Porque o Espírito do Senhor, ele habita em templos puros, né? Não impuros. Então, o Senhor, ele quer o melhor, né? E nós somos o melhor para ele, né? Mas precisamos enxergar isso também. Obrigado, William. E é bem isso, né? A gente precisa se enxergar como Deus nos vê, né? E se a gente fosse usar essa analogia mais uma vez, ele nos vê como uma Ferrari, único, poderoso, potente. Então, à medida em que nós nos vemos como o Pai Celestial nos vê, a gente começa a tratar o nosso corpo como um presente, como um dom que nós recebemos. E tudo isso tem a ver com a nossa natureza divina, né? Nossa natureza divina é ser criado, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente compreende a nossa natureza divina, de ter sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós conservamos o nosso corpo como um dom, como um presente. Cris? Cris. Seguindo o mesmo pensamento, eu acho que quem usa honra. Por exemplo, uma das coisas que eu nunca tive problema de seguir foi a palavra de sabedoria. Mas isso é porque eu fui atleta a vida toda. Então, cada temporada eu tinha algum esporte que eu estava jogando, seja natação, luta, futebol. Eu sempre tinha um time e competição e tudo isso para fazer. Então, tipo, eu nunca queria ser menos do que eu mesmo. Eu nunca queria limitar os ferramentas que eu tinha acesso. Eu acho que Cristiano Ronaldo entende isso também. E mesma coisa com Ferrari, ou um mestre ferreiro, ou carpinteiro, ou qualquer pessoa que trabalha com ferramentas. Se você trabalha com aquele ferramento, você acha o melhor ferramento. O que você quer para o Natal? Eu quero o ferramenta mais top para continuar fazendo o que eu faço. E você cuida. Você não só quer o melhor, mas também você cuida daquele que você tem. Mesmo que seja velho e você está esperando o melhor, você cuida tão bem daquele velho, daquele ferramenta antigo. Porque você conhece o valor. Aquilo é valoroso para mim. Talvez para outra pessoa não é, mas para mim é. E eu acho que nossos corpos são desse jeito também. Se você usa, e você vai reconhecer o valor e você vai honrar. Muito bom, Cris. Obrigada. Então, Cristiano Ronaldo, novamente falando, mas é pelas analogias que a gente está falando. A gente pode, a princípio, pensar que ele é meio metido, né? Falar assim, eu sou como uma Ferrari, não vou botar adesivo, mas, na verdade, tem um porquê por trás disso, né? Ele, como um atleta, né, ele sabe, ele tem essa consciência de que o corpo dele é muito importante, né? E ele é doador, né, de sangue regular e medula. E para quem trabalha na área da saúde, ou quem já doou sangue ou quem é doador, não sei se vocês sabem, mas quem é doador não pode ter tatuagem. E se faz, tem que ficar um bom tempo sem fazer a doação de sangue. Então, como ele é um doador regular e ele também é doador de medula, ou seja, a qualquer momento pode aparecer alguma pessoa que precise da medula dele no mundo. Então, ele precisa estar com o corpo dele pronto e preparado para ser o doador.
Então, a gente, a princípio, pensa, nossa, ele é metido, mas, na verdade, por trás disso, né, tem um conhecimento dele de que o corpo dele é uma dádiva, né, que ele pode abençoar outras pessoas. Né? Então, o nosso corpo, ele é perfeito. Né? Nosso corpo é um dom, é uma dádiva de Deus. Quando eu estava na faculdade, eu fiz anatomia e eu lembro perfeitamente, né, quando a gente entrou lá na parte onde tinha os corpos abertos. É perfeito. O corpo, por mais que era aquele pedaço de carne preta ali em cima de uma pedra gelada, mas, sabe, cada explicação que a professora dava sobre tudo, as funcionalidades do corpo, é perfeito, não tem como negar o Senhor, sabe? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque embora nosso corpo seja perfeito, nós também temos alguns desejos, né, e apetites que é do nosso corpo, né? Somos meros mortais aqui na Terra. Então, por que é difícil dominar alguns de nossos desejos e apetites? Mesmo nós sabemos que o nosso corpo ele é um presente do Senhor, mas que nós também vamos ter desejos, né, e vontade. E por que às vezes isso é tão difícil? Alguém gostaria? Pode falar, Cris. Oi. Bom, acho que eu posso compartilhar uma experiência que eu vivi. Então, eu tenho síndrome de ovários policísticos. Então, para mim, foi difícil eu conseguir engravidar. E por ter essa síndrome, tinha algumas certas coisas de alimentos que eu deveria evitar. Um deles era comer coisas com glúten. Eu lembro que a gente já tinha tentado de tudo. Eu sempre fui para academia, sempre fiz esporte. Só que a única coisa que faltava da lista de coisas que eu precisaria estar vivendo para possivelmente eu conseguir engravidar era cortar o glúten da minha alimentação e tentar, como é que fala? Tentar... Qual é o nome, Chris? Eu me esqueci o nome em português. Esquece, eu acho que eu não lembro o nome. Mas, enfim, tentar meio que desintoxicar meu corpo daquelas substâncias que tava mexendo com os meus hormônios, porque o problema eram os meus hormônios e aquilo dali estava afetando meus hormônios. E daí, o que aconteceu? Eu lembro de voltar na minha bênção patriarcal, e na minha bênção patriarcal, especificamente, fala sobre a palavra de sabedoria. E eu lembro que eu fiz um estudo tentando entender qual era o plano do Pai Celestial para mim. Por que eu estava tendo aquela dificuldade? E, finalmente, eu entendi o motivo de eu ter que cuidar muito bem do meu corpo e ter que prestar muita atenção na palavra de sabedoria e precisar estudar, que era justamente porque eu estava com dificuldade de engravidar, eu tinha que cortar aquelas coisas da minha alimentação. E eu lembro que eu orei muito ao Pai Celestial: Pai, eu preciso parar de comer carboidrato, coisas que tenham glúten que pode me fazer mal. E eu conversei com o Chris, a gente colocou um plano de ação para, não, a gente quer ter filho, então se eu quero ser mãe, se eu quero ter filhos, eu preciso colocar esse plano de ação, mesmo que seja muito difícil para mim ter que cortar carboidrato. E daí a gente passou alguns meses dando o melhor que a gente podia, até eu conseguir, em um mês, que eu realmente eliminei todo o glúten e não estava comendo mais nada, seguindo tudo direitinho, a gente ficou grávida dos meninos, de forma natural, só se alimentando da melhor maneira possível. E foi uma surpresa, ainda mais quando a gente descobriu que era 2. Foi efetivo demais. Foi efetivo demais. Uma coisa que eu falo, que a gente estava conversando, é que o meu anticoncepcional é o glúten. Se eu não quero engravidar, eu como as coisas com glúten. Mas eu falo isso. Tá. Mas foi difícil, não foi fácil. A gente teve que abdicar coisas, até sair com os nossos amigos, tipo, ter influências que a gente, tipo assim, vamos comer, vamos sair para comer tal coisa.
Aí eu falava, não, não dá pra gente ir, porque senão isso vai ser uma tentação, eu vou acabar comendo. Aí eu fiz uma amizade de uma menina que era vegana e que adorava comer coisas sem glúten. Aí eu digo assim, pronto, dá pra mim sair com ela, mas com essas outras pessoas... Tá, deixa eu... A gente fez a dieta mesmo por um mês só. A gente estava tentando faz 2 anos, 3 anos para engravidar. E a gente fez por um mês. E no final do mês, ela fez teste e estava grávida. Uau! Mas, Então, Muito bom. yeah. miraculoso mesmo, né? Muito bom. Mas Já- enfim, tem mais coisas, mas eu vou deixar para outro dia. Tá bom. Obrigado por ter compartilhado com a gente, viu? Aí, ó. Porque ninguém nunca me falou do glúten. Muito bem. Olha, agora, nessa parte da aula, então, eu gostaria de que todo mundo pudesse realmente participar, tudo bem? E isso precisa ser bem dinâmico. Então, eu gostaria que vocês participassem mesmo falando, tá bem? Falando o seguinte: eu destruo o meu corpo quando e eu cuido do meu corpo quando, beleza? Não significa que você faz aquilo, ok? Mas aqui a gente vai levantar, vai fazer um brainstorm aqui de todo mundo vai compartilhar. Eu cuido do meu corpo quando eu faço isso. Não precisa explicar, tá bom, gente? Precisa ser isso. Eu destruo, eu cuido, tá bom? Não significa que você destrói. Uma análise que a gente vai fazer junto, tá bom? Então, por exemplo, eu vou começar e depois todo mundo vai falando em seguida, ok? Então vai ser, não precisa explicar, é só falar, tá bem? Então vamos lá. Eu destruo o corpo quando eu como açúcar em excesso. Eu cuido do meu corpo quando eu faço uma caminhada. Agora é com vocês. Vai, meu amor, primeiro você vai. Bom, literalmente, eu destruo o meu corpo quando eu como gordura. Faço muito mal. E eu cuido do meu corpo quando eu faço exercícios. É com vocês. Não pode Eu repetir, hein? Eu destruo o meu corpo quando eu não bebo água. Ah. E eu cuido do meu corpo quando eu durmo bem. Ah, Muito bom, Matheus. obrigado. Matheus, Eu destruo meu corpo. Gente, a câmera tá horrível. não, Ah, vocês são ótimos. estamos vendo você. eu destruo meu corpo quando eu não durmo direito. Talvez, não tenho uma boa. Boa, boa, boa. E eu cuido do meu corpo se eu me alimentar bem. Top. Muito bom, vocês foram muito bem. Não pode repetir, hein, gente? Vai lá. Quem mais? Eu cuido Eu? do meu corpo. Opa. Quem? Pode Pode ir, ir. pode ir. Pode ir. Eu Jéssica. cuido do meu corpo quando eu faço uma pausa e eu destruo o meu corpo quando eu tô mentalmente cansada e quero continuar fazendo as coisas. Muito bem, obrigado, Jéssica. Próximo. Deus falou o meu, que eu, nossa, com toda certeza eu destruo meu corpo quando eu não durmo, mas já que ele não pode repetir, Não pode Eu- repetir. eu cuido do meu corpo quando eu vou na academia, me sinto viva. E eu destruo o meu corpo comendo muita porcaria, nossa, glúten, açúcar, tudo isso. Obrigado, Kimberly. Próximo. Ei, gente, eu cuido do cedo Pode falar. e eu destruo meu corpo quando eu como sal. Eita, obrigado, Adriana. Próximo. Eu cuido do meu corpo quando eu sigo os mandamentos, quando eu vou à igreja domingo, tomo o sacramento, e eu destruo o meu corpo quando eu esqueço de agradecer a Deus, esqueço de orar a Ele e deixo de seguir seus mandamentos. Obrigado, Alex. Próximo. Eu não cuido do meu corpo quando eu como cajá com sal.
Poxa, irmã, aí não. Tô brincando, tô brincando. E eu cuido do meu corpo quando eu me esforço para sair do sedentarismo, faço bastante coisas a pé. Muito bom, obrigado, irmã. Eu cuido do meu corpo quando eu faço Hyrox, que é um tipo de exercício físico acima do CrossFit, eu acho. Aí sim. Eu destruo meu corpo quando eu não... na verdade não pode repetir, né? Então, acho que quando Não. eu como aquele terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo cachorro quente, ou quinto... Eu treino bem, mas eu como bem também. Oi, irmã, a do cajal com sal destruí muito meu corpo na infância, viu? Nossa. Puxa, você despertou uma memória da infância aí. Próximo. Até hoje tem que me controlar. Então, eu cuido do meu corpo quando eu decido me alimentar melhor e eu destruo o meu corpo quando eu como algo que eu sei que vai me fazer mal. Eu acho que quando bebe muito refrigerante, tá destruindo, né? Nosso corpo, principalmente Coca-Cola. E acho que o exercício físico faz muito bem, né? Tanto físico como mentalmente. Obrigado, William, Lilian. Mais alguém? Eu destruo o meu corpo quando eu trabalho em excesso, tipo 24 horas. E eu cuido do meu corpo quando eu suplemento da forma correta. Olha, a gente está ouvindo. Muito bom. Cris e Cris Mais Lane tá alguém? tentando falar já tem 1 hora. Cadê, Cris? Cadê? Pode falar. Não sabe se chora ou se para de chorar. Tá, eu destruo meu corpo quando eu como camarão. Que dó. E eu... qual a outra palavra? Que castiga, hein? Eu destruo. Eu cuido do meu corpo quando eu não como muito queijo. Muito bem, obrigado. Eu cuido do meu corpo alimentando minha mente com coisas que vão me beneficiar. E eu destruo meu corpo quando eu deixo minhas emoções fazer minhas escolhas. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? A gente ainda tem 3 minutinhos para essa dinâmica. Eles falaram da jaca com sal, mas pior ainda é carambola com sal. Não seja a primeira. Melhor não. Carambola. Sim. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por compartilharem e participarem dessa dinâmica. Quem quiser pode colocar aqui no chat, que o Alex pode ler para a gente depois. Então, a frase é: eu cuido do meu corpo quando, eu destruo o meu corpo quando. Tá bem, Alex? A Idriele botou aqui agora. Eu cuido do meu corpo quando pratico atividades físicas e destruo o meu corpo quando como carne vermelha em excesso. Obrigado, muito bem, Adriele. Verdade. Muito bem. Pessoal, vamos ler uma escritura, então, para a gente trazer a doutrina do porquê que a gente está... Oi, desculpe, alguém falou? A Terine também colocou: eu cuido do meu corpo cuidando do que olho, escuto e falo, e destruo meu corpo quando tomo muito refrigerante. Muito bem, Caterina. Obrigado, viu, por compartilhar com a gente. Muito bom mesmo. Vamos trazer uma escritura, então, sobre isso. Quem pode ler para a gente Mosias 3:19? Mosias 3:19. Mosias 3:19. Pode ler? Pode, por favor. Lilian. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso
manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Muito obrigado, Lilian. Eu acho que essa escritura, eu acho não, né? Eu penso que essa escritura determina bem a doutrina da dinâmica que a gente fez agora há pouco, né? Quanto mais nós deixamos o homem natural ter poder sobre nossas escolhas, mais nós destruímos o nosso corpo, né? Então, se a gente deixa com que o homem natural tome as rédeas das decisões da nossa vida, nós frequentemente vamos deixá-lo destruir o nosso corpo. E o homem natural é de Deus porque ele busca o conforto. Pensem por que nós fazemos o jejum, por exemplo, né? O jejum enfraquece o nosso corpo, a carne, né? Enfraquece o homem natural e fortalece o espírito do outro lado, né? Então, quando a gente está jejuando, nós estamos fortalecendo o homem espiritual. Por isso que é tão difícil jejuar. E por que, num conhecimento um pouco mais além, por que nós jejuamos? Porque do outro lado, não tendo comida, isso seria o nosso tormento eterno. Porque se a gente é tão viciado em comer a ponto de não conseguir jejuar, e aqui, obviamente, a gente está falando do padrão, ok? Tem gente que tem aí suas limitações de saúde, né? E aí precisam buscar jejuar por um período menor, é claro. Mas pensem sobre isso, o fumante, por que é tão difícil para ele? O homem natural domina ele, porque do outro lado não vai ter cigarro e para ele isso vai ser o tormento eterno. Então, Mosias 3,19 é a doutrina de quando a gente destrói o nosso corpo e de quando a gente cuida do nosso corpo. Então, se nós cuidamos do nosso corpo entendendo a doutrina de que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo de Deus, um dom e a maior criação de Deus, o homem espiritual, né? O nosso ser espiritual domina. Agora, se nós permitimos que o nosso corpo seja destruído, e aqui eu não estou falando da instantaneidade, né? De destruir instantaneamente, mas a gente destrói nosso corpo gradativamente, cada vez que a gente deixa que o homem natural tome a decisão. O homem natural, ele não se arrepende. Ele é egoísta e orgulhoso. E a gente sabe que nós temos as nossas fraquezas, né? É normal, é natural do nosso corpo, mas a gente precisa vencer isso. Né? E na aula fala muito sobre vencer, né, as dificuldades do homem natural através da expiação de Cristo. Né? E na própria Escritura fala, tornar-se santo pela expiação de Cristo. Né? E como? Submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve afligir. Tudo. Assim como uma criança se submete ao seu pai. Esses dias, nossa filhinha Cecília, ela anda muito agitada, né? E esses dias o pai dela, eu lembro que Pablo brigou com ela, não lembro o motivo, não sei se ela estava jogando muitas coisas no chão, e o pai dela brigou com ela, e ele ficou um pouco chateado, né, pela situação. E aí eu fiquei olhando aquilo, e ela virou, pegou alguma coisa no chão e voltou a falar com o pai dela. Como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser submissos. Né? E, como diz a Escritura, como uma criancinha. Né? Então, eu sei que através da expiação de Cristo, a gente pode ser curado dessas fraquezas que nós temos como homem natural, que são muitas, não são poucas, não. Mas eu sei que a gente consegue vencer todas elas. Eric primeiro, por favor. Opa, falando um pouquinho, né, sobre a questão da palavra de sabedoria, eu me recordo que quando teve a missão, né, durante as lições a gente costumava associar a palavra de sabedoria com outro mandamento que é muito conhecido, que é o mandamento não matarás, né?
quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos cuidando da vida, né, da vida que Deus ele deu para nós, cuidando do corpo, nessa oportunidade que nós temos aqui na Terra, de nos prepararmos, né? Então, quando nós quebramos a palavra de sabedoria, nós também estamos efetuando esse ato de matar. Nós estamos nos matando aos poucos, né? Então, é extremamente importante a gente viver estritamente essa lei. Até interessante essa colocação que vocês fizeram, como o fato de que, quando herdarmos a vida eterna, nós não devemos ter ligação com vício nenhum aqui na Terra, porque se torna realmente um castigo eterno. E era isso que eu Ótima queria falar. colocação, Érico. Obrigado, meu amigo. Obrigado por contribuir. Kimberly? Eu acho que quando a gente pensa no homem natural, é muito difícil a gente conseguir vencer ele em alguns momentos, né? E é uma briga que é com nós mesmos, né? Nós somos o nosso maior inimigo, a nossa mente, né? É o nosso maior inimigo. E a nossa cabeça, ela quer ficar sempre no mais confortável possível, né? Então, eu lembro que quando até eu tenho uma rotina mesmo de ir para academia, que agora eu sou frequente, né? Mas antes, até eu conseguir, eu acordava de manhã, geralmente eu ia pela manhã e eu dormia. E aí, aí eu falei, não, eu vou vencer isso, gente. Eu vou vencer, porque eu que mando em mim. Eu que mando em mim, não é minha mente que vai me mandar. E aí, todo dia eu pensei, eu não vou me auto-sabotar. Não vou me auto-sabotar. E foi onde eu consegui colocar isso como rotina e tem sido uma bênção. Eu tenho resistência, se precisar de dar um pique, eu dou, e não fico ofegante, e isso é excelente, né? E trazendo isso para tudo na nossa vida, o homem natural, ele está colado com a gente 24 horas. Eu mesmo já passei por várias experiências no meu chamado. Eu sou presidente da primária, para eu chamar alguém para trabalhar na primária e não usar ali o meu homem natural é muito difícil. Porque eu quero conviver com pessoas que se dão bem comigo, né? Mas e eu consegui vencer isso também. Aqui na minha casa, às vezes eu sou mandona, eu quero mandar, eu quero brigar e às vezes eu não consigo vencer o homem natural nessa parte, mas eu tô na luta. Então, assim, é, é uma briga com nós mesmos, né? A gente tá ali se provando e a gente não ter o controle do que a gente vai fazer, eu acho que é uma prisão. É uma prisão. Eu não consegui controlar a minha vontade de comer, por exemplo, um negócio. É uma prisão isso, gente. Quem manda é eu que mando em mim. E ter esse negócio de eu não conseguir me controlar é algo que é ruim, né? E pensando também, trazendo um pouco da palavra de sabedoria, vocês, né, falaram a comparação aí da Ferrari. Eu valho muito mais que uma Ferrari. Ixi, É isso aí. muito mais. E eu gosto muito da analogia da questão de o meu corpo é um presente que o Pai Celestial me deu, né? E é o templo do Espírito Santo. Então, como que é um templo? Perfeito, limpo, organizado, não tem nenhum defeito. Você pode entrar lá e procurar qualquer rachadura, não tem nada. Nada fora do lugar, né? Nada fora do lugar. E isso é importante em tudo, na nossa casa. Como que eu vou ter uma casa que a gente aprende, né? Que a nossa casa é um templo para nós, né? Que é desorganizada. Isso também fala muito sobre nós. Se a minha casa é bagunçada, eu não durmo. A minha cabeça não desliga. Guarda-roupa é a mesma coisa. Tem que estar, sabe? As coisas organizadas, com clareza. Porque isso tudo mexe com a gente, né? Lá no trabalho todo mundo bebe café. Nossa, 50 mil vezes eles bebem café. E eu sou novata e eles me oferecem um café. E eu falei, não, não tomo café, sério? Eu falei, por quê? Foi a oportunidade que eu tive de falar sobre o evangelho. E agora todo mundo chega me procurando. Aí tem um menino lá que ele é afastado da igreja. Não, ele é mormon, eu falo assim, né? E aí as pessoas já entendem, né? O porquê, e foi a oportunidade de eu falar do evangelho, né? E como que o Senhor é maravilhoso, né? Como o Eric disse. Realmente, se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente está se matando. E aí eu vi uma vez uma pessoa falar assim: eu mato e morro pelos meus filhos, mas você quer viver pelos seus filhos, pela sua família?
Então, hoje, e nunca é tarde, né, gente? É isso De mesmo. começar, né? E recomeçar. Obrigado, Kimberly. William e Lilian? Quando a Jaque fez uma pergunta, né, eu pensei logo nessa escritura, né, de porque nós temos dificuldades, porque nós somos homens naturais. E eu aprendi há um tempo atrás, né, linkando com o que o Pablo falou sobre o jejum, de que quando nós fazemos jejum, nós não estamos deixando o nosso corpo físico sobrepor o nosso espírito, né? Então, eu levo isso para toda a minha vida, né? Se eu sei que tem algo errado, nós precisamos fazer um jejum e não deixar que o nosso corpo físico sobreponha o nosso espírito. E assim nós vamos, nos despojar desse homem natural e buscar fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, né? Então, se nós precisamos melhorar, como nós cuidamos do nosso corpo, é importante nós buscarmos ao Senhor, né? Buscarmos essa ajuda e principalmente fazer este jejum, né? Teve uma aula na igreja uns dias atrás que falou sobre isso, né? De que o jejum, além de ajudar o nosso espiritual, ele ajuda também o nosso corpo físico, porque ele desintoxica o nosso corpo, né? Então, ficar 24 horas sem comer e sem beber vai ajudar também o nosso corpo físico e o nosso espírito também. Muito bem, obrigado, Obrigada, Lilian. Alex? Queria falar duas coisas. Primeiro que o Eric está aí, né? Que ele vai compartilhar a escritura, né? E a Jéssica, que ia fazer a primeira oração, ela falou que não conseguiu entrar a tempo. E como eu ia fazer a última oração, então eu vou deixar para ela fazer. Ela pediu fazer a última oração. Obrigado, Alex. Cris? Então, uma coisa interessante que eu acho que eu vi, a penúltima pessoa que estava falando, falou sobre a gente ficar bem, para a gente poder conseguir também ajudar as pessoas que a gente ama. Porque, por exemplo, se a gente não cuida do nosso corpo, a gente vai passar tempo despendendo, passando mal. Então, uma das coisas que eu sempre penso é que eu tenho que estar bem fisicamente, não só fisicamente, mas mentalmente, para conseguir cuidar dos meus filhos. Então, como é que eu vou conseguir cuidar deles se eu não faço um exercício? Se eu não me alimento bem? Se eu não busco nutrir minha mente com coisas boas? Como é que eu vou conseguir cuidar deles? Em algum momento, mesmo se, por exemplo, se eu não estiver passando mal agora, mas se eu não despender tempo para me sentir bem e para buscar me sentir bem até mesmo futuramente, eu não desenvolver uma doença, porque a gente sabe que tem certas doenças que vêm por falta de cuidado da gente, né? Com o tempo. Então, se eu não buscar cuidar dessas coisas agora, no futuro a conta vai chegar. Então, eu vou passar tempo passando mal. Então, é uma coisa que eu penso muito sobre isso. Se eu faço alguma coisa hoje, é para cuidar das pessoas que eu amo. Se eu faço alguma coisa para cuidar de mim mesma, não só por amor próprio, mas também por amor das pessoas que estão ao meu redor e que eu quero ter a oportunidade de cuidar, sabe? Muito bem, obrigado, Cris, por compartilhar. Thaís? Eu queria fazer um comentário que eu gosto muito de uma moça que ela estuda, ela é neurocientista em Harvard, né? E ela é brasileira. E uma coisa que ela fala é que ela não pode falar no consultório dela, que é a melhor e a forma mais eficaz da gente regular o nosso cérebro, que é com a oração, né? Ela não pode falar isso no consultório dela. E também é uma forma da gente cuidar do nosso corpo, quando a gente cuida do nosso cérebro. Então, quando a gente faz uma oração, totalmente, o nosso cérebro ele para de funcionar de certa forma e funciona só o córtex frontal, né? Que é a parte da frente. E com isso a gente consegue desenvolver vários sentimentos, né? E um dos sentimentos que ela fala que a gente consegue desenvolver é a empatia com as pessoas, né? E além de tudo isso, o nosso corpo ele regula
E só através da oração isso é capaz. Então, quando o Pablo estava falando que nós somos uma criação perfeita, né? Até nisso o Senhor ele pensou, né? Até uma forma do nosso corpo se reiniciar, digamos assim, como se fosse uma máquina, né? E através de uma oração, de falando com Ele. E como a moça estava falando sobre como vai ser, né, o nosso corpo futuramente, eu vejo isso, eu vivencio isso no meu trabalho, porque eu cuido de idosos, né? Eu cuido de pessoas doentes. Então, eu vejo o quanto as pessoas elas se prejudicam, né? Quantas pessoas, obviamente, igual ela falou, tem muitas pessoas que estão doentes por conta da idade, porque estão com 90 anos, ou por conta de um câncer ou Alzheimer, algumas coisas desse tipo. E outros casos não, outros casos foi por falta de alimentação, porque não fez exercício. Inclusive, eu já vou finalizar. Inclusive, tem um caso lá na casa de repouso onde eu trabalho, o senhor, ele é alcoólatra. E ele está lá tem pouco tempo, menos de um ano, né? Digamos assim. E na cabeça dele, ele vai melhorar para ele poder voltar para casa, para ele poder beber, né? E na cabeça dele é isso. E quando foi no mês passado, a família dele me chamou para poder trabalhar fora da casa de repouso, para ficar com um parente no hospital dele. E quando eu cheguei lá, era o filho, que também tinha o mesmo problema com o alcoolismo. E o filho fez de tudo para poder ter alta, mesmo tendo um coágulo na cabeça. E a primeira coisa que ele fez quando ele saiu de lá, ele passou num posto de conveniência e ele comprou uma garrafa de uísque e bebeu. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso corpo e a gente precisa usar todas as armas que o Senhor ele nos deu para a gente poder nos regular e para a gente poder entender que o nosso corpo é um templo do Senhor e, além de tudo, como faz o Cristiano Ronaldo, a gente é capaz de ajudar outras pessoas também. Muito bem, Thaís. Obrigado, viu? Obrigado por compartilhar também. Olha, é muito fácil dar aula para essa classe, na verdade. A gente achou que seria tão difícil, sabe? Mas vocês são ótimos, vocês deixam a aula tão mais tranquila. Muito obrigado. Cada comentário que vocês fizeram tem total conexão com a nossa aula de hoje, sabe? Então, eu gostaria muito de agradecer pela participação de todos vocês. De verdade, obrigado por compartilhar seus sentimentos com a gente, o testemunho que vocês têm e as experiências. Eu acho que a aula é muito mais rica quando a gente compartilha essas experiências. Talvez não seja algo que passou pela minha mente a respeito do cachorro quente. O irmão falou, caraca, às vezes a gente quer tanto comer, a gente come 10, a gente não precisa comer 10 cachorro-quente. Mas eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu só tinha pensado que eu gosto tanto de cachorro-quente, o que tem eu comer 10 cachorro-quente? Mas não. Ele falou que eu destruo o meu corpo quando eu como mais do que eu deveria. Então, sabe, são essas experiências que enriquecem a nossa aula. Então, muito obrigado por vocês compartilharem as experiências de vocês com a gente. A gente sai também nutrido. Então, para finalizar nossa aula de hoje, eu gostaria de resumir um pouco a respeito do que a gente falou, de que nós não podemos ser as pessoas que destroem os nossos corpos. A gente viu várias e várias ideias daqui do que são atitudes que destroem o nosso corpo. Que essas coisas sejam internalizadas por nós a partir de hoje, que a gente não possa destruir o nosso corpo. Lembrando que a gente está matando literalmente o nosso corpo a cada dia quando a gente toma uma decisão de destruí-lo. Lembrar que nós podemos e vamos superar o homem natural à medida em que nós usarmos a expiação de Jesus Cristo a nosso favor. Quanto maior for o nosso testemunho da expiação de Cristo, mais o ser espiritual dominará o homem natural. Eu sei disso. Testifico para vocês, em nome de Jesus Cristo, o Mestre, que o poder da expiação é capaz de enfraquecer o homem natural e nos auxiliar a tomar decisões mais espirituais
que construirão a nossa família eterna. Pessoal, e também gostaria de prestar meu testemunho, né, em dizer que eu sei que Cristo, ele pode nos ajudar, né, a vencer os desafios de nosso corpo físico, a vencer o homem natural. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Nosso corpo, ele realmente ele é perfeito, mas por causa do homem natural tem algumas imperfeições que nós podemos melhorar através da expiação, através do evangelho, e todas as coisas que fazemos para que possamos um dia retornar à presença do Pai Celestial. Eu sei que Jesus Cristo ele vive, que ele é nosso Salvador, e esse é o meu testemunho, juntamente com a nossa aula que nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Alex? Não, só lembrando do Eric, que vai compartilhar a escritura antes de terminar a aula. E depois quem vai fazer a oração mesmo? Desculpa. A Jéssica. A Jéssica, né? Oi, Eric, posso passar o tempo para você? Ah, ok, perfeito. A escritura que eu queria compartilhar se encontra em 2 Nef, capítulo 33, versículo 4, tá? E aqui diz assim: E sei que o Senhor Deus consagrará minhas orações para o bem de meu povo. Minhas palavras que escrevi em fraqueza tornar-se-ão fortes para eles, porque os persuadem a fazer o bem, fazem com que saibam a respeito de seus pais e falam de Jesus, persuadindo-os a acreditar nele e a perseverar até o fim, que é vida eterna. Muito obrigada, Eric, por compartilhar. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de complementar com um breve testemunho de que eu sei que esse é o tempo que nós temos para nos separarmos, eu tenho certeza disso. A melhor maneira como nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos das nossas ações, terão grandes reflexos no futuro, né? Desde nossos próximos, nossos parentes mais longes, né? Nossa geração, né? Quanto a nossa geração eterna, né? Tudo isso impactará. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, né? E esse testemunho em breve que eu queria compartilhar é essa escritura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Eric. Muito obrigado, Eric. E eu também quero agradecer muito pelo Casal Gomes ter preparado essa aula com tanto carinho. E também agradecer a todas as pessoas que participaram hoje. E foi muito legal, foi muito divertido poder ouvir as experiências de todos vocês, de poder rir juntos também, e poder aprender uns com os outros. E uma coisa que eu notei hoje é que muita gente abriu a câmera. E eu acho que isso torna a aula muito divertida, muito legal. A gente conhecer quem está, né, quem tá atrás da câmera e saber dos alunos que estão participando, acho que faz a gente se sentir mais relaxado e faz a gente ter vontade de compartilhar nossas experiências e de poder conhecer uns aos outros. Então, eu agradeço muito por vocês terem interagido maravilhosamente hoje. E eu gostaria de convidar a Jéssica para fazer a última oração. E é isso, até semana que vem. Vou fazer. Nosso querido amado Pai Celestial, nós somos imensamente gratos, Senhor, por termos um corpo, por termos vida, por termos saúde, por termos família. Somos gratas, Senhor, imensamente pelo seu amor por nós, pelo seu evangelho, pela dádiva da vida. Somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor abençoe o restante da nossa noite, que nada de mal nos aconteça, que nós possamos dormir bem e acordar revigorados para começar a sexta-feira. E essa oração nós deixamos no sagrado nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Ótima semana. Vamos colocar o desafio no grupo do WhatsApp, tá bem? Ótima semana para todos. Tchau, tchau. Tudo de bom.
Tchau. Tchau, galerinha. Obrigada, casal. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Dois tapas.